Hinomori é uma terra dominada por humanos durante os séculos, mas após um súbito aparecimento de um ser todo-poderoso chamado Kishin e suas tropas demoníacas chamadas Oni, tudo desmoronou. Os reinos mais fortes pereceram e tornaram-se terrenos baldios, enquanto Kishin conquistava tudo e preparava o terreno para uma nova era de dominação. Alguns humanos continuaram a lutar contra a tirania do Kishin durante muito tempo, e esses nomes dos grupos eram Bushis. Agora, 156 anos depois, os humanos adoram e rezam para os Kishins como seu deus, e todas as crianças sonham em se tornar mineradores, que são os únicos lords que são considerados com a maior honra da sociedade, de servir aos Onis. Na pequena cidade de Tatsuyama, Musashi é um aluno estrela da menor escola de treinamento, destacando-se do resto com a sua própria picareta gigante e chamativa. Ele é elogiado por seus colegas sem fim, mas ele esconde seus verdadeiros sentimentos com os dentes cerrados. Uma aula de história então está acontecendo, e eles aprenderam que os Bushis eram uma linha de humanos malvados que oprimiram o povo de Hinomoto, especialmente as classes agrícolas e trabalhadoras. Até 150 anos atrás, quando o generoso Oni veio e libertou eles do reinado de terror. Porém, Musashi sabe que não deve acreditar nessa história porque ele sabe de verdade. Nós vemos então que seu amigo de infância era um Bushi e o seu pai, Jizai, também tinha mostrado para eles antigos pergaminhos e ensinou como os Bushis eram os únicos a lutar contra os Onis quando eles atacavam a humanidade, e ainda tinha uma esperança de algum dia conceder aos humanos a verdadeira liberdade, e fez uma promessa com seu amigo Kojiro para poder lutar contra os Onis juntos e se tornar do grupo Bushi mais forte de todos os tempos. Eles se lembram daqueles dias com carinho enquanto se distraía na aula. O professor lembra a eles que a cerimônia de formatura de entrada nas minas é no dia seguinte e os faz recitar o seu canto diário quando os alunos entusiasmados cantam seus sonhos de se tornarem novos mineiros. Musashi tenta reunir coragem em voz alta para dizer que ele na verdade quer se tornar um Bushi, mas ele acaba falhando. Depois da aula, Musashi visita Kojiro na sua casinha isolada, na mata, para poder discutir algo sério. Ele conta que não tem a intenção de se tornar um minerador. Ele revisa sua promessa de infância e pede ao Kojiro que deixe a cidade com ele, revelando que sua picareta realmente tem uma lâmina e ele tem treinado para lutar nos últimos 5 anos enquanto cavava na escola. Mas Kojiro se recusa a ir porque ele sabe melhor do que ninguém o quanto as pessoas os discriminam apenas por serem Bushi, fazendo ele acreditar que o seu pai apenas contava mentiras sobre seus ancestrais serem heróis para poder fazer eles se sentirem bem. Além disso, ele não leva a sério todas as alegações de Musashi de se tornar um Bushi, porque ele nem mesmo tem coragem de admitir isso para os outros. Então ele ainda termina dizendo a Musashi para poder largar essas bobagens. Musashi ficou furioso para poder provar sua dedicação. Kojiro então vê o seu amigo ir embora e espera que ele viva uma vida normal como minerador. Ele se lembra do seu tempo na escola e eles aprenderam sobre a lei que exige que todos os Bushis carreguem suas katanas o tempo todo para identificação. Isso com todos os outros colegas rindo dele enquanto suas lâminas se projetam à mostra. Sua posição na sociedade só permite que ele seja um limpador de lixo, que recolhe o lixo das pessoas enquanto gritam insultos para ele. E ele nunca poderia desejar isso para Musashi. Ele encontra então um pacote lacrado no chão que Musashi deve ter deixado cair e abre para ver um livro grosso, cheio de notas de treinamento, surpreendendo ele. No dia seguinte, os habitantes da cidade dão a Musashi e seus colegas uma despedida extravagante enquanto marcham para as minas. Mas, a todo momento, Musashi pode ouvir as palavras ásperas de Kojiro de ontem. Depois de passarem pelo único portão, eles sobem umas escadas até chegarem a um outro portão, além do qual os seus mestres Onis esperam. Antes de entrar, trazem todos os seus pertences, incluindo a picareta de Musashi. Todas são tiradas deles para purificação. Todos estão tão empolgados que quase fizeram xixi nas calças, mas o que eles veem assim que os portões são abertos os fazem se molhar de medo. Eles são recebidos por uma visão de um demônio gato gigante com 2 caudas devorando um dos pobres mineiros. As pessoas que o escutavam mudaram completamente de tom e ordenaram que desenterrassem pedras para os seus mestres Onis até que eles morram. Todos os novatos ficam petrificados depois de perceber que mentiram para eles suas vidas inteiras para poder acabar esse inferno na Terra. Mas o Musashi se apresenta e revela que ele estava preparado para lutar contra esse monstro toda a sua vida, mas lembra que ele não tem a sua katana. Um dos monstros de gato então se transforma em uma forma ainda mais cruel e o ataca, mas ele se esquiva e pega uma picareta do chão que seus amigos imploram para ele parar de lutar porque ele não tem chance contra o Oni, mas ele simplesmente se levanta e anuncia pela primeira vez que ele é um Bushi. Ele apanha muito do gato enorme, durante o qual ele pensa que escondeu o seu verdadeiro sonho por tanto tempo. É uma pena ele admitir para si mesmo que fez isso porque queria se encaixar e se dar bem com os outros, mas no processo ele acabou perdendo seu querido amigo Kojiro. Eventualmente ele fica ensanguentado e é levantado pelo Oni com um único dedo.
Quando ele tá prestes a ser morto, o Kojiro ataca o Oni com a sua moto. Ele então pede desculpas por acusar Musashi de não estar falando sério e fica feliz em descobrir que seu pai estava certo sobre a natureza verdadeira dos Onis o tempo todo. Eles lutam lado a lado com Musashi usando sua técnica de desenho de espada chamada Destruidor de 1000 Vórtices para matar o seu primeiro Oni. Enquanto eles derrotam um Oni após o outro, Musashi revela o seu verdadeiro motivo para querer que eles sejam um grupo Bushi juntos. É que seria muito mais divertido entrar em quaisquer aventuras e lutar com o seu amigo do seu lado. Tocado pelas suas palavras, Kojiro aceita sua proposta de formar um grupo juntos. De repente, uma luz vermelha sinistra brilha no céu, sinalizando a chegada de um Kishin, o mais forte de todos. Musashi monta na moto de Kojiro, que pode levá-los rapidamente para a luz enquanto ele corta os outros Onis. Kojiro, que dirige, confessa que realmente não se importa em se tornar um Bushi e perdeu a fome de luta ao longo dos anos. No entanto, Musashi não está preocupado porque sabe que o seu desejo voltará assim que ele entrar em ação. O Kishin, então, entra no seu campo de visão e honestamente parece muito mais abaixo do esperado. Na real, ele parece uma pílula vermelha gigante. Tá faltando uma pílula azul aí pra completar o Matrix da parada, mano. Musashi então atacou com um golpe da sua picareta achando que foi fácil, mas o Kishin reviveu depois disso, juntando as suas duas partes separadas. Os adoradores o abordam com carrinhos cheios de barra de ouro como oferendas, que ele come uma por uma como se fosse uma lata de Pringles, e depois de comer ele se transforma em um Kishin muito maior e temível chamado de Ingoku Tengo. Os adoradores se ajoelham e se alegram em ver o Kishin em sua verdadeira forma pela primeira vez em 5 anos. Kojiro decide que é inútil tentar lutar contra ele e eles teriam que fugir disso, mas Musashi está inconsciente e o Kishin pega o Kojiro com a sua espada e os mineiros dizem para ele soltar a espada porque o monstro come espadas. Ele se recusa a largar apesar de ser arrastado e maltratado pelos Kishin, e ele se lembra da sua infância quando cresceu odiando a espada e o que ela representa e tenta jogar ela fora, mas o seu pai lembrou ele que os Onis eram os bandidos e que ele faz parte da linhagem orgulhosa e corajosa que luta pelos direitos da humanidade, de ter o seu lugar de volta no mundo. Agora que ele finalmente aceita as palavras do seu pai com a verdade, ele não pode largar a espada, e o Kojiro resiste o máximo que consegue, mas o Kishin finalmente o imobiliza no chão, arranca a espada dele e a engole. Musashi entra em ação e sobe no estômago do gigante Kishin. Talvez ele deva considerar até uma dieta mais saudável de facas e brócolis. Musashi bate furiosamente no seu estômago repetidamente até que simplesmente faça um buraco, no qual ele cai quando o Kishin cai de dor. Kojiro então teme que seu amigo tenha morrido, mas ele eventualmente se levanta das profundezas com a espada e devolve para o Kojiro dizendo que sabe o quanto isso significa para ele. Sentindo orgulho pela sua linhagem Bushi, ele ganha força de vontade para lutar e diz com entusiasmo a Musashi que eles devem se tornar o bando mais forte que existe. De repente, um casal de fiéis postados em uma torre de vigia anunciam a chegada de um grupo Bushin. Eles testemunham um edifício gigante em movimento avançando em direção ao Kishin, destruindo tudo no seu caminho, incluindo a barreira de Kishin. Vários guerreiros Bushis em motos irrompem do prédio e fizeram um buraco ainda maior no seu estômago, que conseguiram em uma formação de linha na frente do Kishin. Eles usaram suas espadas para voar enquanto testemunhavam o Bushin, com todo o capitão do pelotão, Natori Takita, se aproximando de Musashi e Kojiro e falando para eles para sumir, porque é muito perigoso. Eles argumentam que eles também são Bushis, e foram eles quem abriram um buraco na barriga do Kishin. O capitão ri dessa afirmação, porque abrir um buraco na barriga não foi nada. Com certeza o Kishin iria se curar como da última vez e criar uma tempestade de fogo ao redor. Kojiro então percebe que esse demônio está acima do seu poder, e ele fala para o Musashi para recuar, só que o Musashi se mantém firme, incapaz de abrir mão do que deveria ser a primeira conquista deles dois como Bushi. Eles então passam pelas chamas e matam um dos demônios gatos no caminho e enfrentam o Kishin. No entanto, não importa o quão duro ele tente, o Kishin se conserta instantaneamente. Um chicote verde brilhante circula em torno dele e o puxa para o acampamento Bushin. Ele tenta desafiá-los, mas o Capitão Takeda o traz à realidade mostrando como o grupo inteiro está tendo dificuldades para matar um Kishin, porque ataques superficiais são inúteis contra ele. Se o Musashi lutar sozinho, ele estaria apenas desistindo da sua vida e nunca derrotaria esse monstro. Mas o nosso estúpido Musashi ainda não fica parado e sai das suas amarras para atacar por conta própria. Enquanto isso, Kojiro fica congelado no lugar, incapaz de fazer qualquer coisa. Quando ele ouve os Bushi falando sobre o ataque que eles estavam preparando para poder quebrar o chifre central do Kishin, ele sabe que não pode simplesmente sentar e chupar o dedo enquanto seus amigos arriscam sua vida. Então, ele decide descobrir qual é o chifre principal. Enquanto isso, o Musashi corre direto para a zona de ataque com um plano para atacar o Kishin. Ele está querendo atacar repetidamente, num
um ponto para poder derrotá-lo. A formação dos Bushin voa para acertar o núcleo do Kishin, mas falha, fazendo ele cair. Ele persiste, mas o sentimento de pavor o assombra, enquanto as palavras do capitão soam nos seus ouvidos. No entanto, a voz de Kojiro vindo do chão, dizendo a Musashi para atacar o grande chifre central, porque ele é o ponto fraco, ajuda o Musashi, e ele ataca com ousadia. Só que a sua katana se quebra como um galho quando faz o contato. E o Capitão Takeda o empurra então pro lado e diz para ele para ficar para trás pela 100ª vez. Ele então corta o chifre com um golpe da sua espada brilhante, derrotando o Kishin enquanto os membros do seu esquadrão torcem por ele. O Kishin se desintegra e todos os Bushis o cercam levantando suas espadas e afundam enquanto um brilho branco brilhante os envolve. Takeda explica que eles estão absorvendo a energia do Kishin caído. Os mineiros exaustos e sem esperança agradecem fervorosamente ao grupo por salvá-los do terrível Oni. O Capitão Takeda então se dirige à multidão prometendo matar todos os Kishins e tornar o mundo muito mais seguro para a humanidade novamente. Os adoradores capturados gritam furiosamente da sua resistência feudal, já que dura mais de 150 anos e a única coisa que eles fazem é prejudicar os civis que se envolvem em um confronto violento. O capitão diz aos fiéis que eles ouviram essas declarações várias vezes enquanto cresciam, mas ele escolheu lutar pela liberdade, ao invés de viver uma falsa estabilidade que obriga as pessoas a viver as suas vidas em torno do desejo dos Onis. Esse é o sonho que tem sido passado por gerações, tornando-se cada vez mais forte. Ele proclama que ele seria a geração que emerge vitoriosa sobre os Onis. Enquanto todos celebram, Musashi ainda está cheio de frustração e amargura por ter seu primeiro prêmio roubado, e o capitão se aproxima dele e Kojiro e pede desculpas despreocupadamente por tirar o tapete debaixo deles, o que o Kojiro imediatamente aceita depois de ver todos felizes. Musashi decide controlar os seus sentimentos e vai embora sem falar nada. O capitão e o seu pelotão então o seguem e se divertem com eles por ser um péssimo perdedor. Ele se irrita e deixa todas as frustrações para todos os ouvirem. Então o capitão Takeda reconhece o seu potencial e dá a ele um grande cristal como prêmio de consolação por roubar o seu prêmio. Depois, Kojiro e Musashi inspecionam o cristal por perto para ver que ele realmente funciona como um telescópio. Kojiro lembra de ter visto os cristais em algum lugar antes de pegar o pergaminho do seu pai para ver um dos homens na ilustração segurando algo muito parecido com o cristal. Além disso, Musashi percebe que o padrão dentro do caleidoscópio se parece muito com uma grande coisa vermelha no centro do pergaminho. Kojiro aponta supostamente ser um Oni, e isso faz o Musashi perceber que o Capitão Takeda deu a eles se usa como uma ferramenta para encontrar Onis. Eles então leem o conteúdo do pergaminho para descobrir que existem mais de 100 Kishins em Hinomoto, cujos nomes estão listados no pergaminho, incluindo Engoku Tengo, que eles derrotaram. Ainda tem mais, o pergaminho profetiza que quando o Bushi derrota todos os Kishins, a terra de Hinomoro se torna unificada de novo. Haveria um responsável por essa vitória na união chamado Grande Unificador, que se tornaria o novo rei do Hinomoto. Empolgado depois de ler isso, Musashi então vai até o local onde está o grupo para poder dizer para o Capitão Takeda que ele seria o único a unir a terra, a qual o capitão diz que ele não vai conseguir sozinho. Musashi aponta que eles também não conseguiram e eles tiveram 150 anos para tentar. Se ninguém conseguir, o Musashi seria o primeiro a conseguir. Assim, ele começa a ganhar a confiança deles e desejam sorte para ele. No dia seguinte, ele e Kojiro então decidem deixar a sua cidade para procurar o seu próximo Kishin. Vendo o pico de Tatsuyama, parece tão pequeno de longe e Musashi pensa em como ele provavelmente teria passado toda a sua vida minerando para um Oni se o Kojiro e o seu pai nunca lhe ensinassem esgrima. Os dois então levam o orçamento de viagem ao extremo, carregando pouquíssimos mantimentos e uma esteira de palha como cama. A novidade de se aventurar com o melhor amigo passa dentro de uma semana e eles começam a brigar por causa das menores coisas. Musashi culpa Kojiro por simplesmente empacotar poucas coisas para eles levarem, mas ele diz que talvez não devesse ter deixado toda a responsabilidade de empacotar sobre ele. Ele chama Musashi de protegido e ele se exibe também com um poder autossuficiente que ele ganhou depois que ele teve que viver sozinho depois que o seu pai morreu, pescando habilmente. Musashi então fica furioso, resmungando para si mesmo que ele vai provar o quão bom ele também é na pescaria. Logo depois, ele deixa os arrependimentos de lado e Kojiro percebe que eles estavam brigando por uma coisa tão mesquinha e admite a si mesmo que Musashi é muito mais habilidoso em lutar do que ele. De repente, ele sente a presença de alguém atrás dele e se vira para ver uma figura sombria de uma garota. Enquanto Musashi desperdiça muito tempo sem sucesso na sua pesca e também se sente mal por brigar por comida, ele vai até a casa, o local de pesca onde o Kojiro estava lá para poder fazer as pazes. Mas ele não está lá onde ele o deixou.
Ele o encontra em alguma distância caído no chão e entra em pânico quando verifica que o seu amigo está ferido com um corte de espada no seu rosto. Antes que Kojiro possa lamentar por ele, uma garota de cabelos verdes chamada Tsugumi aparece atrás de Musashi e prende ele no chão e exige que ele dê a ela todos os seus objetos de valor, incluindo o Ketitsuki. Isso não seria bom. Em vez disso, Musashi sai da imobilização e luta com ela facilmente para encontrá-la leve e fraca, embora seja rápida e ligeira. Uma vez que ela é empurrada para uma desvantagem, ela pega um paco de armas de aparência assustadora, mas a buzina toca à distância fazendo ela parar. Ela entra em pânico porque já passou do meio-dia e ela não quer deixar o seu senhor bravo. Então ela acaba perdendo o seu Kititsuki e corre para ele. Perplexos, os dois meninos a seguem até obter o seu único meio de transporte viável de volta. Ela chega então à fortaleza de Kosameda, onde ela se desculpa freneticamente com seu Lorde Capitão Hideo Kosameda por estar atrasada, mas ela informa ele que conseguiu roubar o Ketitsuki exatamente como ele instruiu. Ao ouvir isso, Kosameda então lhe dá um sorriso caloroso e abraça ela, contando que ela está fazendo uma parte muito boa com o Bushi para reunir a terra. Logo após Musashi e Kojiro chegarem à entrada da fortaleza e perceberem que fariam contato com outro bando Bushi, eles vagam pelos salões sem fim procurando por uma moto, enquanto Tsugumi aparece na esquina e se oferece para mostrar a eles aonde está a sua moto, alegando que ela só pretendia pegá-la emprestado. Ela diz aos dois para segui-la, o que parece muito suspeito logo de cara. Enquanto seguem ela, eles conseguem uma visão muito melhor de dentro da fortaleza e ficam surpresos ao ver uma cidade animada lotada. Tsugumi explica que os Kishins aparecem por toda a parte em Hinamoto, e os bandos Bushis devem estar sempre bem equipados para combatê-los. Portanto, assim, os grupos Bushis podem viajar e também conter dentro deles uma grande comunidade de fazendeiros, serralheiros, médicos e tudo mais o que eles podem imaginar para ter um fornecimento contínuo de todos os recursos necessários que as famílias precisam para viver nessas fortalezas, e isso tem sido feito há centenas de anos. Então os grupos Bushis são como grandes famílias que lutam juntas. Enquanto mostra a eles, ela se depara com um casal de crianças que quer treinar com Tsugumi, mas ela está cansada demais para isso. Então Kojiro toma seu lugar. Enquanto ele brinca com as crianças, Musashi fala sobre como a vida Bushi parece até agradável e como ele não esperava ver tantas famílias felizes. Mas o rosto triste de Tsugumi conta uma história diferente. Ela conta que, embora todos os grupos ajam como uma grande família, ela não tem parentes de sangue aqui. Ela tinha uma irmã mais velha, Tsubame, a quem ela admirou muito. Um dia ela foi morta, deixando Tsugumi sozinha. Musashi simpatiza com ela, revelando que ele também está sozinho. Mais tarde, o Capitão Kosameda, então, oferece um grande banquete apenas para cumprimentar os dois recém-chegados. Ele espera uma aliança com eles. Ele diz que deu uma olhada no seu Kitetsuki e, ao ver que é sofisticado, parecia que eles deveriam ser homens Bushis de elite, que já mataram muitos Kishins. Os dois amigos, então, riem sem saber o que dizer. O capitão propõe que eles briguem ao lado do seu grupo para se livrar dos muitos Onis perdidos nessa área. Assim, eles poderiam minimizar as baixas e dividir o seu Kitetsu. Musashi pergunta o que é o Kitetsu e Kojiro parece intrigado também. Depois de descobrir que eles não sabem o que é, o capitão os considera inúteis e ordena que Tsugumi os amarre. Ela pega suas lâminas gêmeas para quais ela solta chicotes verdes brilhantes para poder capturá-los e olha para eles com os olhos assombrados enquanto pede desculpas. O capitão diz aos seus homens para trancá-los em uma cela e vasculhar os seus pertences porque eles podem ter outros Kitetsu junto com eles, escondidos em algum lugar. Então, considerando que eles estão sem o Kitetsu, Tsugumi é obrigado a se desculpar porque falhou na sua missão de trazer Bushis poderosos para eles usarem. Mas nesse momento ele a chama de filha inútil e estúpida e o grupo tá à beira da ruína porque eles estão ficando sem lutadores com Kitetsu depois de muitas lutas sucessivas com os Onis. Ele pretende defender a terra que foi deixada para trás pelo seu senhor Takugawa com todos os custos possíveis, mesmo considerando ordenar uma mobilização total da próxima vez que houver um ataque Oni. Ela então tenta protestar porque a maioria dos civis adultos são mulheres e idosos, mas ele força ela a calar a boca. Assustada, ela retorna então ao seu estado submisso e pergunta ao seu senhor o que ela deve fazer a seguir. Ele instantaneamente muda seu comportamento de hostil para alguém caloroso e diz a ela que sempre estaria ali com ela porque ela é uma pessoa inútil sem ele. Então ela só precisa fazer o que ele diz para ela. Depois, Tsugumi então se aproxima dos meninos trancados e pergunta se eles têm algum Kitetsu escondido. Mas, percebendo que realmente não sabem o que isso significa, ela explica que Kitetsu é um pó de ferro branco e brilhante que sai de um Kishin derrotado, que o Bushi usa isso para ganhar poder e lutar contra Kishins. E eles precisam muito disso porque tem um rebanho muito perigoso se aproximando rapidamente do castelo. Musashi percebe suas mãos trêmulas e incentiva a compartilhar tudo o que ela está pensando. Ela percebe que está guardando muito dentro dela. Como ela se opõe à mobilização total e odeia a ideia de todo mundo morrer,
ela começa a chorar e grita para o Musashi para parar de entrar na cabeça dela antes de fugir. Mais tarde naquela noite, os dois conseguem escapar graças às incríveis habilidades de mira de Kojiro, que permitem a ele obter a chave para destrancar a cela. Eles então encontram a sua moto e começam a ouvir um som profundo e estrondoso à distância, sinalizando que algumas más notícias estão chegando no castelo rapidamente. Ao mesmo tempo, dentro do castelo, o Lord Kosameda ainda ouve as notícias da onda de Oni chegando e ordena que Tsugumi comece a mobilização total. Ela decide não mais se calar e descaradamente afirma que ela é contra essa decisão. Kosameda então fica furioso e está prestes a socá-la, mas ele se detém e escolhe outra tática de manipulação. Ele começa a chorar para expressar a sua decepção como a órfã que ele tratou como sua própria filha todos esses anos se voltou contra ele agora e que ela é uma inútil. Ele ameaça jogá-la para fora do castelo. Enquanto ele a enforca sobre a borda da grade, ele diz para ela que ela não é mais um membro do grupo e que ela tem que viver o resto da sua vida no deserto sozinha. Como medo de ficar sozinha, ela concorda em fazer o que ele diz, desde que ele não a abandone. Então ela vai se sentar em frente à foto gigante da sua irmã e do senhor. Ela pensa muitas vezes como Kosameda tratou Tsubame do mesmo jeito que ele trata ela agora. E ela finalmente entende o quanto isso deve tê-la afetado, principalmente em confiança e bem-estar. Ela conta à irmã que decidiu desafiar o senhor e proteger os habitantes da cidade. Mas naquele momento, Musashi e Kojiro quebram a parede da pintura montados na sua moto e eles dão a ela uma conversa estimulante muito necessária, depois do qual se oferecem para mostrar suas armas se eles se ajudarem ela em troca. Depois de dar a eles as suas armas, eles então pensam num plano para colocar os habitantes da cidade em segurança, enquanto o Lord Kosameda aborda os civis para informá-los sobre um enorme enxame que está vindo de Onis, que estão avançando em direção ao castelo. Ele reúne então todos para se juntarem à batalha. No entanto, essas pessoas que nunca se viram dentro de uma batalha estão razoavelmente preocupadas e tentam escapar, mas o seu caminho é bloqueado pelos soldados armados. Tsugumi chama a atenção de todos, jogando uma bomba de fumaça. Ela afirma que o dever do Bushi é proteger o seu povo em primeiro lugar, e que enviar tantos não combatentes para o campo é imprudente de qualquer maneira, porque só levaria a baixas de uma magnitude irrecuperável. Em vez disso, eles deveriam proteger até que o enxame passe e então buscar ajuda ao Lord Takugawa. Na realidade, ela só estava fazendo isso para desviar a atenção do senhor, para ganhar tempo para que todos escapassem. Enquanto ela faz o seu discurso, Musashi e Kojiro usam a fumaça como disfarce para poder nocautear rapidamente os guardas. Depois disso, ninguém pode pedir que todo mundo saia correndo dali. Só que, para surpresa deles, ninguém faz um movimento. Tsugumo percebe que todos ainda estão com medo do senhor, assim como ela estava esse tempo todo. Ela então acredita que a única maneira de afastá-los do medo é lutar e derrotá-lo. No entanto, ele joga ela no chão assim que a luta começa, porque foi ele quem ensinou ela a lutar no final das contas. Ele continua chutando ela enquanto ela está no chão, enquanto fala para ela e os outros sobre como eles são fracos e indefesos sem ele. Então ele a pega para ordenar que ela faça o que ele quiser e dá um soco nela. Só que ela definitivamente cospe sangue no seu rosto. Ela corajosamente diz que não vai ouvi-lo mais e ativa suas lâminas gêmeas para poder lutar contra ele novamente, e ela eventualmente o amarra com a sua corda verde, e então os civis escapam por pouco da fortaleza antes que um único enxame chegasse. Todos escapam, exceto o Lord Kosameda e Tsugumi também. Ela sabe que mesmo se correr agora, não chegaria a tempo de sobreviver, e ela se pergunta se sua irmã vai pensar que ela fez a coisa certa quando encontrar ela no céu. Só que ela admite para si mesma que gostaria de poder viver um pouco mais. Daí ela escuta a voz do nosso querido Musashi perto e abre os olhos para ver ele estendendo a mão para ela de cima da sua moto. Ela então pega a mão dele e sobe na moto para fazer a sua grande fuga. A cidade da fortaleza está em completas ruínas depois do ataque Oni, mas as pessoas ainda parecem mais felizes do que quando estavam sob o governo do Senhor. Tudo graças à positividade radiante de Tsugumi. Então é um choque completo quando uma velha se aproxima de Musashi e Kojiro e pede para eles para levar ela da fortaleza. Ela fala que depois de ser traído por todo o seu povo, o Lord Kosameda enlouqueceu e ele ainda está mais obcecado por Tsugumi do que nunca. E se ela ficar lá, ela vai acabar se apaixonando pelas táticas manipuladoras dele novamente. No entanto, o pensamento de deixar para trás a sua amada fortaleza e as pessoas levam às lágrimas. No final das contas, ela decide deixar a cidade e pedir para se juntar aos meninos como membro do grupo. É claro que ambos concordaram. No dia seguinte, eles então partem com seu novo membro, Tsugumi, que recebe a despedida comovente do povo da cidade e se dirige para o seu Kitetsuki, com dentes de leão, e também desejam a ela o melhor. Sua próxima parada é Straight Ahead, onde o Kishin azul deve estar de acordo com o cristal caleidoscópico.
Eles então montaram um acampamento para o dia seguinte, cobrindo alguma distância. Enquanto todos estavam dormindo, o Oni saiu de um buraco, pegou a espada do Kojiro e o Musashi seguiu ele com um cajado de metal e o alcançou para golpear o seu chifre. No entanto, o cajado se dividiu ao meio e leva ele a um local aberto. Uma paisagem cheia de espadas aparece. Musashi não sabe o que fazer quando um homem encapuzado lhe diz que pode pegar emprestado qualquer uma dessas belas espadas para derrotar o Oni. Ao vê-lo comer as espadas de Kojiro, o força a agir e ele agarra uma das espadas. Ao erguê-la, ele então é envolvido por uma pura energia e o seu corpo é perfurado por espinhos, parecendo que o seu braço estava pegando fogo. Ele usa essa nova sensação de poder para desintegrar o Oni e fica atordoado pelo poder absoluto da espada. Shiro diz a ele que acabou de usar uma lâmina Kitetsu. O pó de ferro que derramou do Oni então é absorvido pela lâmina, assim como aconteceu com o grupo antes. Só que de repente ela se quebra, e aí ele se desculpa profundamente com Shiro, mas ele diz que não precisa dizer nada disso porque essa era uma espada fraca de qualquer maneira. No entanto, ele observa como a Musashi extraiu mais poder do que o esperado dela e se pergunta se ele é quem ele está procurando. Naquele momento, uma mulher entra e o chama por se levantar mais uma vez com as suas travessuras de espada novamente, o que leva a uma divagação nerd sobre a complexidade de cada espada. Ela então pede desculpas em seu nome e do seu mestre pela sua estranheza e os dois fazem a sua saída. Musashi pergunta quem são eles e afirma que são cães sem nome de aluguel. Kojiro e Tsugumi então chegam em cena para ajudar Musashi. Ele atende às suas ligações e pretende apresentá-los a duas pessoas misteriosas, só que eles desapareceram junto com todas as espadas no momento em que os membros do seu grupo chegaram. Ele relata os eventos para eles, mas eles acham difícil de acreditar e perguntam se tem certeza que ele não estava sonhando. O Musashi tinha certeza que foi tudo real e diz que não pode esperar para usar uma lâmina Kitetsu novamente, mesmo que ele realmente não saiba o que é. Tsugumi então mostra a eles as suas lâminas gêmeas e diz que elas são feitas de Kitetsu, o único material que permite o usuário cortar o chifre de um Oni. Fascinados, Musashi e Kojiro esperam que eles tenham esse material e tais armas sejam super raras e ficam animados para irem em uma missão para poder obter alguns. Mas o Tsugumi diz para eles simplesmente comprarem um. Ela elabora que sempre que um Kishin aparece, um monte de grupos bushis o seguem. Dois comerciantes naturalmente aproveitam isso e vão a esses lugares também para poder vender uma variedade de mercadorias, incluindo armas Kitetsu. Ela os leva então a um desses mercados para que eles possam comprar suas primeiras lâminas Kitetsu antes de começar suas missões de caçar os Onis. Musashi fica maravilhado no local de um mercado tão movimentado e cheio de bushis. Todos os produtos são vendidos pelo maior lance de leilões e os negócios ocorrem usando Kitetsu e unidades fixas chamadas Sen como moedas, já que as lâminas de Kitetsu são as maiores atrações e que eles acabam guardando no leilão final. Eles então vão para o lamen almoçar e encher o seu estômago, e enquanto eles comem, são abordados por um homem bêbado mais velho que lhes pergunta em que grupo eles estão. Isso faz eles perceber que ainda não decidiram o nome, mas isso diverte muito o cara, porque ele sai rindo como se acabasse de ver alguém sentando numa almofada de pum. Tsugumi explica que escolher quem será o capitão entre eles é muito importante, porque torna mais fácil entender quais os membros do grupo devem ouvir, e o grupo é convencionalmente nomeado após a escolha do capitão. Sem hesitar então por um momento, Musashi sugere que Kojiro deveria ser o capitão, explicando que ele não tem um sobrenome de qualquer maneira e que desde que eles compartilhem o mesmo sonho, nada importa, o que resolve essa questão mais rápido do que qualquer um esperaria do seu grupo. E assim eles colocam o nome de Kanamaki. Chega então a hora do leilão de lâminas de Kitetsu e lá uma multidão animada se reúne muito rápido. Primeiro, temos 25 espadas em leilão pelo grupo do Ryozoji. Musashi, que pergunta qual deles ele deve ficar de olho, no topo do grupo de Ryozoji, Mitsuru responde a ele que ele não tem que pensar muito sobre isso. Na verdade, ele tem que comprar qualquer uma que ele se apaixone à primeira vista. Isso porque bushis e suas armas são fortemente atraídos um pelo outro. Depois de descobrir então que ele nunca comprou uma lâmina de Kitetsu, então ela proclama que esse é um grande dia para ele, porque escolher uma lâmina é um rito de passagem para os bushis. Então depois de uma batida de tambor, os bushis interessados são levados para frente para ficar diante das suas lâminas que eles querem. Musashi pega uma espada preta e vermelha chamada Emma Zodachi, provavelmente porque combina com a sua roupa. Kojiro não é tão decisivo e olha em volta por um tempo até escolher uma katana chamada Flores de Cerejeira Vorpal, porque ela parece estar sozinha, ninguém presta atenção nela e ele acaba se relacionando com ela aí. Alguém, por favor, dá um abraço nesse cara porque ele tá muito solitário. Mitsuru então diz a eles que ambos têm um bom olho e devem ir em frente e segurar as suas espadas. Musashi vai primeiro e é inundado por um sentimento estranho.
Também explicou que ele está passando pelo julgamento de espadas que decide se ele é um bushi digno o suficiente para empunhar a lâmina. Somente depois que a pessoa passa, eles podem usar essa lâmina. Kojiro então agarra o punho da sua katana para sentir o seu pulso acelerar imediatamente e sente algo forte e áspero nas suas veias. Ele basicamente experimenta uma experiência de quase morte, enquanto sua vida toda passa diante dos seus olhos. Mas assim que termina, a espada se ilumina com uma aura azul, e aí asas de pedra brilhantes irrompem do seu corpo, o que torna oficialmente ele o dono da lâmina Kitetsu. Ele então vê os homens bushis brilhando em cores diferentes. Mitsuru explica que todos os bushis têm cores das almas, e os minerais e as lâminas brilham para combinar com essa cor. Dependendo da cor, existem 5 lâminas testadas que podem ser diferentes. A azul do Kojiro é bastante comum, e de acordo com Mitsuru, cada grupo deve pelo menos ter um vermelho. Musashi ainda está lá flutuando no ar no meio do julgamento. Dentro da consciência dele, nós vemos diante dele a sua cidade natal, Tatsuyama, que parece estar encharcada com uma atmosfera fortemente sinistra. O barulho de raiva dos adoradores dos seus ouvidos e os seus olhos se concentram para perceber que ele voltou ao passado, quando viu o pai de Kojiro, Jizai, em seus momentos finais antes de ser executado. Jizai olha para o jovem Musashi e diz algo que ele não consegue ouvir. Ele tenta desesperadamente entender as suas palavras, mas é puxado para fora da memória e encontra uma mulher estranha parada na sua frente. Ela também diz algo que ele não consegue ouvir, e então o abraça. Ele baixa a guarda porque ela é quente e confortável, só que de repente ela se transforma em uma forma musculosa gigante e puxa seus braços, gritando que ela não o encontra. Ele finalmente então retorna ao mundo real, onde uma sinistra aura negra o envolve de espinhos negros também irrompem de todo o seu corpo. Mitsuru reconhece a aura negra de todas as lendas e se preocupa que ele é um abandonado. Musashi tenta em outras espadas, mas fica cercado pela mesma aura negra e falha em todas as tentativas. Ele então acabou sendo derrotado. Quando ele estava prestes a tentar sua 7ª espada, Mitsuru finalmente conta a ele as más notícias. Ela explica que aqueles com almas negras queimadas são abandonados e rejeitados por todas as lâminas Kitetsu, e não tem nada que ele possa fazer para mudar isso. Ele não tem outra opção de escolha, mas desistir de ser um bushi é claro que é um golpe terrível para ele, porque ele sonhou em ser um bushi desde que ele consegue se lembrar. Kojiro e Tsugumi então tentam confortá-lo quando de repente um enorme touro apenas pousa entre eles. Alarmes disparam para sinalizar a chegada do Kishin no céu, que está enviando um Oni menor para atacar a cidade. Musashi está cheio de sentimentos de pavor pela primeira vez, porque ele sabe que não pode fazer nada para derrotá-los. Kojiro o salva quando ele está a 1 centímetro de ser morto. Usando sua nova espada Kitetsu como recém-descoberta sensação de poder, ele então salva uma mãe e o seu filho de outro Oni, o que eles agradecem graciosamente, e ele está maravilhado depois de receber a gratidão de toda a multidão por salvar as pessoas com a sua espada, algo que nunca aconteceu em Tatsuyama. Após o extermínio bem sucedido do touro Oni, Musashi observa Kojiro ser elogiado de longe e aceita o seu destino como um não bushi. Ele diz a ele e Tsugumi para que deixem para trás e se junte aos outros para lutar contra o Kishin no céu. Sem uma palavra, Kojiro então se vira e começa a andar, e Tsugumi decide segui-lo. Uma vez que ele está sozinho, o homem sem nome das espadas de antes, cujo nome agora é Shiro Inukai, a propósito, aparece do lado dele e diz que viu o julgamento da espada dele inteiro. Ele revela que também tem a mesma aura negra que Musashi e que ele pertence a um deles. Ele explica que pode ser muito poderoso e usa lâminas de Kitetsu se ele se render ao sentimento que teve durante o julgamento da espada e aceitar as pedras pretas no seu corpo. Seguindo da sua demonstração, ele usa sua espada para poder cortar um grande quadrado no chão e cortar um pedaço desse quadrado para criar um fosso gigante. Ele joga uma lâmina Kitetsu com Musashi e diz a eles para pegar a espada na tentativa de se tornar uma lâmina Kitetsu forte. Ele fica confuso e Musashi afirma que ele não quer se tornar uma espada porque ele quer brigar com seus amigos. Isso é realmente um enigma. O homem sugere então que os seus amigos também sejam transformados em espadas para que eles possam derrotar os Oni juntos. Musashi rejeita essa ideia brilhante por algum motivo, então o homem empurra ele e a lâmina Kitetsu pelo buraco, enquanto Kojiro apressadamente sobe a montanha com o Tsugumi gritando atrás dele para relaxar. Por algum segundo ela pergunta a ele se estava tudo bem deixar o Musashi para trás quando ele estava tão deprimido. E ele responde que não tem nada que eles poderiam fazer ou dizer para fazer ele se sentir melhor. Então ele decidiu marchar em frente e esperar que o Musashi se levantasse novamente. Tsugumi acha que a aura preta pode significar algo diferente, porque é super rara e talvez só tenha sido ouvida em algumas lendas. Isso é um sinal então de que ele vem de alguma família lendária que tem poderes incríveis. Kojiro explica que os seus pais eram fazendeiros comuns, enquanto ele era o último garoto bushi da cidade e vivia com seu pai isolado para evitar eles serem assediados pelos locais. Ele passou a maior parte da sua infância sozinho.
Musashi, que sempre foi um esquisito, o encontrou e pediu para aprender esgrima. Apesar de ser um tabu no resto da cidade, seus pais eram boas pessoas, que não caíam nos preconceitos da sociedade e aceitaram abertamente Kojiro e o seu pai. Então foi uma pena quando ambos adoeceram e morreram. Se não fosse pelos seus pais, Tsugumi se pergunta o que faz as lâminas de Kitetsu rejeitarem Musashi. De volta ao poço então, a mulher de antes chamada Nanao retorna e pergunta o que aconteceu com Musashi. Depois de saber que ele foi jogado na cova, ela acha que Shiro vendeu ele algumas mentiras doces para se aproximar dele, até confirmar que a deusa da obsidiana que ele estava procurando está dentro do garoto. Depois ele empurrou o garoto pro buraco. Nanao se sente triste por ele porque ela sabe que ele vai ter que tomar uma escolha terrível. Musashi então, que tá caindo há algum tempo, finalmente irrompe a sua descida agarrando a lâmina Kitetsu que foi lançada atrás dele. Imediatamente depois de fazer contato, pedras negras irrompem do seu corpo e ele tem que escolher entre cair no magma incandescente abaixo dele ou desistir da sua consciência para se tornar uma pedra negra. Musashi supera a dor e usa as pedras para escalar a parede, mas uma voz feminina diz que ele não permitirá que ele faça isso. Mais pedras irrompem do seu corpo, forçando ele a cair no magma. Ele se encontra em um espaço desconhecido com uma deusa obsidiana que lhe diz para ficar com ela para sempre. Ele se recusa porque quer brigar com seus amigos. Então ela volta para a forma demoníaca e diz a ele que eles não encontrarão a força e tem um flashback de quando seus pais morreram junto com muitos outros em uma epidemia. Os moradores culpam seus pais pela tragédia por causa da sua falta de fé no Oni e por mostrar compaixão com as pessoas Bushi. Ninguém estava pronto para acolhê-lo depois que ele ficou órfão, e até mesmo uma família que concordou em criá-lo tinha condições aí de que ele não fizesse nada para chamar atenção para si, porque eles não queriam ser conhecidos como ajudantes dos filhos blasfemadores. Ele fez o que lhe foi dito, e até que um dia, quando um dos homens da família esqueceu de levar o almoço para o trabalho, ele saiu de casa para dar a ele em público. A família ficou muito envergonhada por acolhê-lo. Eles então pararam de reconhecer a sua existência completamente. Ele estava tão desesperado por afeto e por ser útil para as pessoas que quando uma pessoa disse a ele para jogar uma pedra no pai do Kojiro na rua para provar que ele não era como seus pais, ele jogou e disse que todos os Bushis restantes deveriam morrer. A deusa diz a ele que ele sempre estava querendo ser útil e é por isso que ele faz o que faz, que ele só quer ser um Bushi como um meio de ser útil e apreciado pelo seu amigo. Não tem como uma pessoa assim conseguir empunhar uma lâmina Kitetsu. Pedras negras então começaram a crescer sobre o seu corpo, enquanto ela dizia a ele que eles têm a mesma alma e ela corre o risco de ser capturada se ele sair para lutar sem ter as habilidades. Então eles deveriam ficar aqui juntos no seu espaço fechado para sempre. Enquanto seu corpo fica completamente fechado na pedra, Kojiro e Tsugumi chegam então ao Kishin no céu. Eles ficam perplexos ao ver que o Kishin não tem a cabeça e se perguntam se ele está morto. Só que Tsugumi aponta que deveria ter se transformado em Kitetsu. Kojiro sabe que Musashi estaria de volta para ajudá-lo em algum momento, então ele decide procurar o seu ponto fraco por enquanto. Porém, nenhum dos Bushis consegue encontrar o seu chifre, então ele adivinha que pode estar na sua cabeça perdida. Shiro aparece em cima de Kishin e anuncia que o seu palpite está certo, porque foi ele quem cortou a cabeça. E ele está cercado então por homens do grupo Bushi, mas ele mata todos simplesmente levantando a sua espada e afirma casualmente que veio para pegar todas as lâminas Kitetsu deles. Então ele vai matar todo mundo. Os homens Bushis não estão pressionando ele, então ele tenta derrubá-los, mas ele puxa um ataque sobre todos. Ele ouve o nome de Kojiro e vai atrás dele dizendo que a morte do Bushi é gloriosa porque a sua alma habita dentro da sua lâmina e que Musashi já é uma lâmina de Kitetsu. Falando então da deusa obsidiana, ela está convencida de que o Musashi se transformou completamente em pedra negra, porque isso significa que ela não precisa se preocupar com a segurança dele mais. No entanto, ela vê uma luz verde ao longo e se sente abatida ao saber que, mesmo escondendo o seu corpo sob o magma, não foi suficiente. Musashi é tirado como um peixe do poço de magma, e quem tirou ele foi a Nanao, que esperava que ele já tivesse transformado completamente em pedra negra. Musashi agradece e sai correndo para ajudar os seus amigos na montanha. Ele sabe que a deusa obsidiana estava errada sobre por que ele quer ser um Bushi. A continuação do flashback então mostra que na verdade ele foi até a casa do Kojiro mais tarde naquele dia para poder se desculpar com seu pai por dizer uma coisa tão cruel. O seu pai entendeu a situação difícil em que ele estava e já perdoou ele. Ele disse a ele, inclusive, como ele salvou ele e o seu filho, mostrando compaixão por eles quando ninguém mais fez isso. Não importa o que, ele queria que ele vivesse uma vida longa e feliz. Depois disso, acolheu o Musashi e criou ele como se fosse seu. Ele aprendeu com a sua nova figura paterna que ser um Bushi significa jurar lealdade a tudo que você ama e nunca mais voltar atrás. Kojiro então percebe que Shiro está atrás dele especificamente, então ele o enfrenta de frente, mas é derrotado facilmente e quase é morto.
quando Shiro sente a chegada então de Musashi e para. Kojiro e Tsugumi ficam felizes em vê-lo novamente e perguntam se ele pode empunhar uma lâmina Kitetsu agora, já que ele está segurando uma. Musashi responde que ela não brilha mais como os outros Bushis, mas se a Pedra Negra não apareceu, então isso deve significar um progresso. Nanao chega no local então e pede desculpas ao seu mestre Shiro por puxá-lo antes que ele se transformasse completamente em uma pedra e tentaria matá-lo como compensação. Então ela desmonta sua espada e faz 7 lâminas gigantes que atacam eles como rodas assassinas. Musashi tenta desviar de todas elas e ataca diretamente, mas é repelido por algum campo de força. Ele percebe que provavelmente teria que derrotar todas as suas 7 lâminas antes que eles possam alcançá-la. Então Kojiro apresenta um plano. Em um momento inesperado, Musashi e Tsugumi correm em direções diferentes enquanto Kojiro fica na frente de Nanao. Já que o alvo dela é o Musashi, ela envia todas as suas 7 lâminas em direção a ele, só que eles são pegos pelos chicotes de Tsugumi, tudo indo de acordo com o plano. Enquanto as lâminas delas estão presas, Musashi corta uma delas e considera isso nada além de um arranhão, porque ainda tem mais 6 lâminas para eles cortarem. Mas o Shiro então entra na arena. Ela tenta falar para ele que eles não precisam lutar juntos ainda, porque ela pode lidar com os garotos, mas ele condescentemente diz a ela que eles não vão lutar juntos, porque ele não precisa de alguém fraco para ajudar. Com um golpe da sua espada, ele vira a montanha de cabeça para baixo, fazendo com que a maioria dos homens Bushis caia para a morte. Enquanto Musashi, Kojiro e Tsugumi mal aguentam com as suas próprias espadas, Shiro esculpe partes da montanha para fazer os homens Bushis que se seguravam cair enquanto olhavam para baixo em um par, todos eles como um bando de insetos fracos que andam juntos para derrotar os Onis. Ele acredita que o caminho certo para derrotar Oni é se tornar o mais forte com a lâmina mais forte de Kitetsu. Ele então bate no chão com a sua própria espada, enviando uma onda de choque que obriga a todos a cair. Musashi pensa que acabou para ele, mas a deusa obsidiana oferece as suas últimas forças para parar o tempo e salvá-lo, porque se ele morrer, Shiro irá capturá-la e usá-la para os seus poderes. No entanto, ele rejeita sua tentativa de resgate porque ele sabe que não pode viver sem os outros ao seu lado. A deusa aprecia sua capacidade de fazer aliados para poder lutar pela sua causa, uma característica valiosa, essencial para os humanos prevalecerem vitoriosos sobre os fortes Onis. Então ela confia o seu poder a ele e retoma o tempo. Grandes pedras negras aparecem na montanha, que invoca a energia de todas as lâminas de Kitetsu com um imã. Shiro então também perde a sua espada, que é pega por Musashi, que agora tem longos cabelos pretos depois de se fundir com a deusa. Capturar a sua espada desfaz a técnica de virar as montanhas, devolvendo os Bushis à segurança. Em seguida, a deusa empunha a lâmina de Kitetsu com o corpo enquanto Nanao tenta atacar, mas ela desvia toda a energia da sua lâmina, explicando que o poder da Pedra Negra é controlar a energia da lâmina, repelindo ou atraindo ela como um imã poderoso. No entanto, as pessoas com essa habilidade são incapazes de usar as lâminas Kitetsu, porque eles ficam confusos sobre os vórtices de magnetismo. Kojiro, então, percebe que essas habilidades irá tornar Musashi invencível, mas ela aponta que é apenas temporário, porque a sua existência é frágil nessa forma, e ela perde o poder rapidamente nesse mundo, quando inevitavelmente precisaria voltar a dormir, e ele precisará de ajuda dos seus amigos para derrotar Shiro e Nanao. Ouvindo isso, Kojiro promete nunca deixar Musashi morrer. No tempo muito limitado que resta, ela utiliza a energia de todas as lâminas nas proximidades para infligir um ataque em Shiro e Nanao, que demonstra o poder da força unificada. Dentro da sua consciência compartilhada, a deusa diz a Musashi que ela estaria lutando pela última vez nesse mundo mortal antes de adormecer, e que é uma pena que o pai do Kojiro, Jisai, tenha morrido antes de terminar o que eles começaram. Depois de dizer isso, ela desencadeou um ataque poderoso para afastar Shiro e Nanao. Musashi retorna ao seu estado normal e Kojiro e Tsugumi correm para abraçá-lo. Mitsuru e seus companheiros de grupo agradecem por salvar as suas vidas e oferecem a ele uma lâmina Kitetsu melhor para substituir a que ele quebrou por causa da absorção de muita energia da lâmina. O outro Bushi percebe que um grande fosso onde o Kishin decapitado deveria estar apareceu e se pergunta aonde ele foi parar. Em outro lugar, então, nós vemos Shiro e Nanao que conseguiram escapar com o Kishin capturado graças à sua técnica de escultura. Apesar de perder, Shiro tá feliz porque finalmente encontrou a deusa de obsidiana e tem certeza que ele vai capturá-la na próxima vez. No dia seguinte, Musashi repete o julgamento da espada na frente de uma plateia com a mesma lâmina que ele falhou da última vez. No entanto, Kojiro e Tsugumi acreditam que a Pedra Negra não aparecerá agora porque a deusa está dormindo. Ele então respira fundo e agarra a espada instantaneamente, fazendo um brilho vermelho brilhante envolvente aparecer passando por ele. E aí ele passou no teste gloriosamente. Todos parabenizam por ter um brilho vermelho porque é o mais raro das 5 cores. Depois do teste, ele leva Kojiro para o lado e pergunta se o seu pai já mencionou alguma coisa sobre a deusa obsidiana, porque ela mencionou ele como se ela conhecesse ele.
Kojiro diz que não tem ideia, porque ele só deixou seu pergaminho, sua katana e também a sua montaria, Kitetsuki. Por trás disso tudo, faz Musashi então se perguntar aonde Jisei conseguiu uma Kitetsuki, já que ninguém mais na vila tinha. Talvez ele tivesse alguma conexão fora de Tatsuyama. O acampamento Bushi se desfaz então mais tarde naquele dia, mas Musashi e Tsugumi não conseguem seguir em frente porque Kojiro saiu para algum lugar por um tempo. Ele então retorna e explica que foi buscar alguns suprimentos em um mapa de Hinomoto. Ele parece possuir uma nova motivação para explorar o mundo denso que o seu pai havia falado por tanto tempo e decide que é melhor seguir para o leste. No meio da jornada para o leste, Musashi salva a princesa Mikiru, que é filha do chefe do bando de Saruatari, de ser morta por um Oni. Ela estava a caminho de se juntar a uma aliança para uma batalha no porto de Harima, que decidiria o destino da nação. Como um gesto de gratidão, ela dá a eles uma carona. Eles inspecionam o mapa e veem uma área preta na direção pretendida e se perguntam o que é. Mikuru então sugere a eles se juntarem a ela e vão para o sul, porque a área negra que está gigante ali é algo inimaginável, chamado Kishin Negro, e se acredita ser o primeiro Oni que apareceu em Hinomoto. Ela explica que os humanos não tinham como derrotá-lo quando ele chegou. A humanidade se dividiu em dois grupos, os Bushis, que juram derrotar os Onis, e os outros que decidiram adorá-los como os deuses. Esses últimos alimentaram o Kishin cada vez mais com minério, e ele cresceu tanto que cobriu metade do continente. O pai de Mikiru lidera um dos bandos mais fortes e é um dos 5 generais que dedicaram a sua vida para derrotar o Kishin Negro. Depois disso, a princesa sai para continuar a sua jornada. Kojiro e Musashi perguntam se Tsugumi sabia alguma coisa sobre o Kishin Negro e verificam novamente seu pergaminho. Tsugumi diz que todo mundo que faz parte do grupo Bushin carrega esses pergaminhos e identifica o selo como sendo da aliança Yusegi, confirmando que o pai do Kojiro já foi um membro do grupo Yusegi. Depois de aprender todas essas informações, Kojiro então deseja saber mais sobre o seu pai, quem ele realmente foi, e sugere ir ao ponto de Harima para poder tentar descobrir. Musashi e Tsugumi então concordam com essa mudança de planos e eles se dirigem para o oceano juntos na esperança de viver novas aventuras com mais descobertas. Assim, finalizando mais um recap aqui do canal, então se você curtiu, não esquece de caprichar naquele likezão que ajuda demais a gente aqui, viu? Dá essa moral aí e aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem recap novo, fresquinho pra você acompanhar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!